Olá, jovens, tudo joinha? Vamos aqui para mais uma resolução de exercício da disciplina de linguagens formais e autômatos. E esse exercício é um exercício proposto por mim, que diz o seguinte: seja uma linguagem L sobre sigma, sigma é um alfabeto 0, 1, composta por duas cadeias, a cadeia 0, 0 e uma outra cadeia de comprimento 1000 formada apenas por zeros. Construa um AFD que reconhece a linguagem L. Bom, então vamos lá. Que linguagem é esta? Então, a linguagem é formada por duas cadeias, a cadeia 00 e uma cadeia de comprimento 1000. Só que todos os símbolos são zero, ok? Então, a gente pode quebrar essa linguagem em duas linguagens unitárias, tá? Linguagem L1 e linguagem L2, tá? É fácil perceber que L é a união dessas duas linguagens, tá? L1 e L2. Então, ok, vamos construir um AFD que reconhece L1. Então, temos aqui o AFD com 4 estados e esse AFD reconhece a linguagem L1. O significado de cada estado é o seguinte: o estado Q0 é o estado inicial, que significa que, neste momento, nenhum símbolo foi lido até então. Estado Q0. O estado Q1 significa que li o primeiro símbolo e esse símbolo é zero. Esse é o significado do estado Q1. O estado Q2 significa: acabei de ler o segundo símbolo, esse símbolo é zero. E eu garanto que o primeiro símbolo foi zero também, tá? Porque a única flechinha, isso é, a única seta de transição que sai do estado Q1 para o estado Q2 é uma seta rotulada com zero, com o símbolo zero. Então, Q2 significa li até então dois símbolos, 0 e 0, tá? E o estado QF é vulgarmente chamado de estado de fuga, tá? É um estado para o qual eu encaminho o resto das minhas leituras de símbolos, se caso eu desejo rejeitar a cadeia. Então, toda vez que eu leio o símbolo 1, ou se a minha cadeia for maior do que 2, eu envio para o estado QF, que é um estado que sempre, uma vez chegando nele, sempre rejeitará a cadeia. Então está aí, esse é o FD que reconhece a linguagem L1. Bom, de forma semelhante, vamos construir o AFD que reconhece a linguagem L2, tá? Então a estrutura lembra, ela é bem semelhante. Eu tenho um estado de fuga, esse estado QF, simbolizado pelo índice F, e eu tenho os estados Q0 até Q1000, porque eu tenho agora comprimento 1000 nessa minha cadeia que eu desejo aceitar na minha máquina. Então, o significado de Q0 continua o mesmo. Não li nenhum símbolo até então. De Q1, li um símbolo 0. Q2, li dois símbolos 0 seguidos, não mais, tá? E Q999 significa li 999 símbolos até então e todos eles foram 0, tá? E por fim o Q1000, que significa que li 1000 símbolos até então e todos estes símbolos são 0, tá? Se em algum momento, porventura, eu ler o símbolo 1, eu encaminho a computação para o estado QF. E se a cadeia de entrada for maior do que 1000, também a computação será encaminhada para o estado QF. O que significa essas reticências? São os mais de 900 estados que estão representados aí através de um padrão, né? Então, qual seria esse padrão? Então, estas reticências aí
estão simbolizados aí por um padrão em que eu tenho um estado Qn e esse estado receberá uma transição a partir do seu estado anterior, Qn-1. Ele também enviará uma transição através do símbolo 0 para o seu estado posterior, Qn+1. E se porventura ele ler o símbolo 1, ele enviará uma certa transição para o estado Qf. Então, este é o padrão que está implícito aqui nestas reticências, tá? Ok. Então, a ideia agora é juntar L1 e L2 e poder criar um único AFD que reconhece a linguagem L. Então, por padrão, eu utilizei o AFD que reconhece a linguagem L2, e a única distinção que tem dele para este AFD aqui é que o estado Q2 agora é um estado final, e ao fazer isso eu também aceito a cadeia 00 e a cadeia de comprimento 1000 só com símbolos zeros, tá? Então, esta é a resolução para a construção do AFD utilizando diagramas de estado. A gente pode fazer essa resolução também através da definição formal de AFD. Então, como é que faríamos isso? Então, um AFD é uma cinco-rupla, eu tenho um conjunto de estados, eu tenho um alfabeto, eu tenho uma função de transição, tenho um estado inicial e tenho um conjunto de estados finais. E eu teria que descrevê-los. Então, por partes, eu descreverei o conjunto de estados do AFD. Então, tenho 1001 estados. Perdão, eu tenho 1002 estados, né? Que vai de Q0 até Q1000. Nesse aí eu tenho 1001 estados. União com QF, que é um estado que simboliza a fuga, né? Um estado de fuga. Então, tenho o sigma 01, que já é dado, é o meu alfabeto. O meu estado inicial é o Q0, pertence ao conjunto dos estados. Meu conjunto de estados finais são os estados Q2 e Q1000. E por fim, irei descrever a função de transição. Bom, a função de transição, como toda função de transição de um AFD, ela recebe como parâmetro um estado e um símbolo. Isso é, a partir de um estado e um símbolo, eu quero saber qual o estado que eu irei como destino. Então, a partir de um estado, origem e um símbolo, desejo saber o meu estado destino. Então, eu tenho aqui, se A for igual a 0 e o meu índice do estado estiver entre 0 e 1000, então eu irei para o meu sucessor. Se o símbolo for 0 e o índice estiver entre 0 e 1000, então eu irei para o meu sucessor QI+1, tá? Contanto que o meu I seja menor do que 1000 e não menor ou igual, tá? Visto que eu não tenho um estado 1001, eu vou até 1000, tá? E o que acontece quando o meu I for igual a 1000? Bom, se A for igual a 0 e I for igual a 1000, o que acontece é eu vou para o meu estado de fuga, que isso significa que a cadeia tem mais do que 1000 símbolos. Se tiver mais do que 1000 símbolos, certamente ela não pertencerá à linguagem L, tá? E tem mais um caso que o resultado da função de transição será QF se o símbolo for 1, o A for igual a 1, ou então se o meu estado for o próprio estado de fuga, tá? Então, se eu estiver no estado de fuga, então eu quero que, não importa o símbolo que eu esteja, eu quero que o resultado da transição seja o QF. Então, ok.
eu quero agora só ilustrar essa função de transição, porque às vezes, pela linguagem matemática direta, às vezes não fica muito claro o que está sendo dito, tá? Então podemos ver aqui que quando o A for igual a zero e o valor do índice, né, I, estiver entre 0 até 1000, não 1000 fechado, tá? Eu quero que o estado alvo seja QI mais 1. Então, no caso de Q0 vai ser Q1, no caso de Q1 vai ser Q2, no caso de Q2 vai ser Q3, e assim sucessivamente. Isso vai servir até o I valendo 999, porque o I igual a 1000 eu vou resolver no segundo caso, que é o caso em que A é igual a 0 e I é igual a 1000. Então vai cair nesse caso aqui que o destino é o estado QF. E por fim, se A for 1 ou I for igual a F, então o estado alvo da minha função de transição é o QF, é o estado de fuga. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostaram, dá uma curtida, compartilhe o link e um abraço e até a próxima.